Assembleia Geral, muito boa tarde. Hoje o tema em destaque é o aumento da contribuição para a ADSE de 2,5% para 3,5%, que parece que não era necessário para a sustentabilidade do sistema de saúde. Quem faz este alerta é o Tribunal de Contas, que diz que a verba terá sido utilizada para baixar o déficit. A subida dos descontos para a ADSE de 2,5% para 3,5%, que o Governo aprovou em março do ano passado, não era necessária para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde. O alerta é do Tribunal de Contas, depois de uma auditoria à ADSE. A entidade liderada por Guilherme de Oliveira Martins considera o agravamento da taxa excessivo e refere que o único propósito da subida terá sido a consolidação orçamental. Ou seja, o Governo utilizou esse excedente para baixar o déficit público. As receitas com os descontos excederam as necessidades em 138,9 milhões de euros. O Tribunal de Contas esclarece ainda que teria sido necessário um aumento das contribuições para apenas 2,7% em 2014, de modo a financiar o sistema de saúde, uma solução que teria retirado menos dinheiro aos funcionários públicos e pensionistas. O organismo chama a atenção que esta realidade se mantém no Orçamento do Estado para 2015, com as receitas a excederem as necessidades em 20% e a resultarem em 89,4 milhões extraordinários. É que este ano, segundo as contas, bastaria uma taxa de 2,1%. Passos Coelho garante que o Estado não se apropriou das receitas da ADSE para outros fins, sem ser para o próprio orçamento do sistema de saúde da função pública. O Estado não está a utilizar o dinheiro da ADSE para outros fins. Todos os resultados que foram sendo acumulados durante o ano de 2014 com as contribuições para a ADSE estão à disposição do orçamento da ADSE e não para quaisquer outros fins. Quer dizer, destinam-se, portanto, nos excedentes que foram criados, a ser utilizados no futuro pelos próprios beneficiários da ADSE. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone fixo 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à pergunta de hoje. A ADSE deve servir para reduzir o déficit? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E são nossos convidados neste Assembleia Geral Bruno Alves, politólogo, e Jorge Bravo, economista. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Assembleia Geral. Jorge Bravo, começo por si. Afinal, este aumento de 2,5% para 3,5%, que começou já por ser 1,5%, depois para 2,5%, 3,5%, afinal não era necessário? Se olharmos para o financiamento, boa tarde, se olharmos para o financiamento do sistema na perspectiva apenas anual, ou seja, das necessidades de cobertura da despesa com o sistema de saúde apenas no ano, o relatório mostra que houve excesso de contribuições para aquilo que foi a despesa a suportar pelos beneficiários e contribuintes da ADSE. Se olharmos para a ADSE enquanto um sistema de saúde externo que tem que ser financiado numa perspectiva de médio e longo prazo e não apenas numa perspectiva anual, então nesse caso pode fazer sentido num ano haver contribuições excedentárias face ao montante da despesa para fazer face no futuro em encargos adicionais com os beneficiários e demais pessoas cobertas pelo seguro, quando, no futuro, sobretudo em face do envelhecimento, não houver tantas contribuições que suportem o financiamento da despesa. E, portanto, o problema neste momento é que nós temos, no Estatuto Jurídico Económico ou Financeiro da ADSE, uma contradição de que a ADSE não pode dispor dos excedentes que recebe em termos de contribuições todos os anos. No fundo, não pode utilizá-los. Não pode utilizá-los. E, portanto, se neste momento a ADSE quiser simplesmente reservar estes excedentes
para a rentabilização e fazer face no futuro aos encargos com saúde, ou para fazer face a uma alteração das coberturas que são hoje prestadas pelo subsistema, ou para devolver, inclusive, aos contribuintes uma parte daquilo que foi cobrado em excesso, não existe neste momento essa autonomia económica ou financeira para que a ADSE o possa fazer. Mas eu acho que tem que haver aqui uma clarificação muito grande da parte do Estado em relação àquilo que pretende da ADSE. Se quer que a ADSE ofereça seguros de saúde anuais, no fundo a ADSE em si mesmo é um seguro de saúde, se forem seguros anuais não renováveis, então nesse caso o custo anual do seguro é o montante expectável das despesas com a saúde. Se a ADSE é um seguro de saúde multianual, plurianual, ou seja, numa perspectiva de médio e longo prazo fará a cobertura na saúde dos funcionários e agentes da administração pública, então há que fazer face às responsabilidades não do ano, mas a médio e longo prazo. E aí, por aí, há que fazer, obviamente, uma previsão da evolução a prazo das receitas com as contribuições e cotizações e a evolução da despesa com saúde. E, enfim, a face do envelhecimento esperado da população portuguesa e, obviamente, também da população de beneficiários da ADSE, em face da redução do número de funcionários públicos e também a prazo do número de contribuintes, os excedentes de hoje poderão transformar-se amanhã em déficits e, portanto, há que reservar hoje o património necessário para fazer face aos déficits no futuro. Portanto, é essa clarificação que importa fazer, que faz com que hoje, no fundo, haja esta leitura, que é legítima, de que a contribuição do ano deve ser estritamente aquela que é necessária para fazer face às despesas do ano, nem mais nem menos, e sendo excedentária das três, uma, ou se devolve o montante de excesso aos contribuintes, ou se devolve sob a forma de contribuições com participações adicionais nos cuidados de saúde, ou, no fundo, sob a forma do alargamento dos cuidados de saúde que são prestados. Mas, na verdade, a ADSE não pode fazer nenhuma dessas opções. Pelo menos para o presente não pode fazer. Para o futuro, se houver uma alteração deste estatuto jurídico-financeiro, pode vir a fazê-lo. Mas, neste momento, há esta indefinição. Bruno Alves, o facto de ser um regime aberto em que só contribui quem quer, diminui de alguma forma esta responsabilidade de excesso de zelo do Governo o ano passado? Não diminui porque se nós formos ver bem, isso não é bem assim. Primeiro, convém já agora ver isto com um bocadinho mais de atenção. Por exemplo, nada do que o Jorge disse está incorreto. Mas acho que há aqui certas coisas que nós podemos ir um bocadinho mais longe. Por exemplo, o que o Jorge disse acerca da necessidade de, enfim, como o sistema funciona, zelar pela solvabilidade a longo prazo, faz sentido. E das palavras do Primeiro-Ministro, até se poderia depreender que foi essa a intenção. Agora, se nós formos recuar um ano, não, mas quando se tomou esta decisão, se formos ver a discussão à volta da questão, vemos que a motivação para aquela alteração não foi propriamente um raciocínio como aquele que o Jorge aqui fez, foi, no fundo, compensar o chumbo do Tribunal Constitucional da convergência das pensões e o que isso causaria no déficit e tentar colmatar esse buraco com esta medida. Portanto, o Primeiro-Ministro pode agora dizer aquilo que disse, mas na realidade o motivo da medida foi precisamente aquele que o Tribunal de Contas acusa, passo o exagero, o Governo de ter feito. Mas, na verdade... Se me permite, sim, Jorge. Havia aqui uma imposição que resultava do acordo da Troika. Não é? O acordo da Troika dizia explicitamente que o sistema devia tornar-se autossustentável em termos de financiamento. Agora, o que importava quantificar era quanto é que é necessário para tornar o sistema autofinanciável com base nas contribuições e cotizações. E aí... E, supostamente bastaria aumentar para 2,7% em vez de 3,5%. Na tal leitura anual, ou seja, de que anualmente deve ser fixada a contribuição expectável para os custos do ano. Mas isso implicaria, se fizéssemos essa leitura, que todos os anos, eventualmente, a contribuição fosse ajustada em função dos custos expectáveis para aquele ano. E, portanto, geraria muito provavelmente alguma volatilidade naquilo que é a taxa alocada pelos contribuintes para o sistema. Assim também gera porque quer beneficiar, é optativo se os funcionários públicos querem ou não descontar para a ADSE. Assim gera efeitos redistributivos cujo impacto é desconhecido. Não é? Porque, obviamente, não se sabe muito bem quem é que vai beneficiar destes excedentes de contribuições que foram entregues ao sistema. Podem ser os próprios ou podem ser outros. Não é? E, portanto, é essa iniquidade que... Porque há quase metade do número de beneficiários que não pagam essa contribuição. São filhos
Mas isso tem a trabalhadores da ver ADSE. com uma característica específica da ADSE que difere dos seguros privados. Nos seguros privados, o prémio de seguro é pago em função do risco expectável, do custo esperado desse risco. Na ADSE há um mecanismo de solidariedade implícito, entre que dá desde logo aqui mais de 500 mil de beneficiários que não contribuem, que são familiares, ou alguns pensionistas cuja pensão é muito baixa e que estão isentos por definição, e é um mecanismo de solidariedade redistributivo que está implícito na ADSE, que fazia sentido, a meu ver, quando o sistema recebia como fonte de financiamento principal as transferências do Orçamento de Estado e que carece hoje de justificação a partir do momento em que ele é autofinanciável exclusivamente com base nas contribuições dos contribuintes. Passa aqui a redundância. E, portanto, é questionável que se atribuam isenções ou reduções ou benefícios a quem não contribui a partir do momento em que o sistema é totalmente financiado com base nas contribuições e cotizações. Ou, quando muito, essas isenções ou exclusões devem ser aprovadas pelos próprios contribuintes do sistema, como é num sistema mutualista normal. No fundo, isto não é nada de novo, existe no setor privado, no setor mutualista, este tipo de esquemas. Agora, enfim, é um paradigma novo, não é? A ADSE sempre foi financiada maioritariamente pelas transferências do Orçamento de Estado e, portanto, de certa forma, era um subsistema de saúde dentro do Sistema Nacional de Saúde. A partir deste momento, dificilmente se pode justificar que ele continue a ser um subsistema de saúde, quando ele tem autonomia do ponto de vista de financiamento. E deveríamos caminhar para um estatuto de autonomia financeira e económica. E já lá vamos falar também desse estatuto. Vamos ouvir desde já a opinião de uma telespectadora, Maria Martins, liga-nos da Amadora. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Ora bem, o nosso tema de hoje pretende, portanto, que seja dada a opinião se a ADSE serve ou não para reduzir o déficit. É óbvio que não, porque temos aqui contribuições de privados e, como tal, tem que se respeitar o dinheiro, portanto, das pessoas que contribuem. Isto aqui não tem nem um cêntimo do Estado, isto é, de todos os contribuintes, porque o Estado são todos os contribuintes, não é? Pronto, mas é uma forma com que nós nos entendemos um pouco melhor. Portanto, é óbvio que não. Ora, e já se sabia, quando houve o aumento de 2,5 para 3,5, que esse aumento não era necessário. Isso já tinha sido na altura manifestado. Portanto, eu estou de pleno acordo com o segundo comentador que interveio antes do programa começar, sem dúvida nenhuma, porque como não acredito minimamente das boas intenções deste Primeiro-Ministro, embora, enfim, tenha de considerar que também ajudei a pô-lo lá, infelizmente, mas todos nós sabemos que aquele senhor, quando abre a boca, só mente. Ora, não foi isso, não foi o aumento da contribuição para a ADSE, não teve no contexto daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro hoje veio dizer. Tal como toda a gente sabe, por força do chumbo do Tribunal Constitucional, não tinham mais onde pegar e o Tribunal Constitucional deixou passar este aumento de 1%. Maria Martins, muito obrigada pela sua opinião neste Assembleia Geral. Esta telespectadora aqui a dizer que para si é óbvio que este excedente da contribuição para a ADSE não deve servir para reduzir o déficit. Lemos também agora um comentário que nos foi deixado na página de Facebook do Diário Económico. Diz que, ilegal, transformaram uma contribuição num imposto e, ao contrário do afirmado, usaram o excedente para baixar o déficit depois da propaganda a denegrir o sistema como sendo deficitário. É a opinião de Ricardo Gonçalves, que nos deixou também esta opinião no site aliás, na página de Facebook do Diário Económico. Voltando aqui à nossa mesa, Bruno Alves, em relação a esta subida artificial da receita, podemos chamar assim, foi uma forma de, não podendo utilizar essa receita para o déficit, ela é receita do Estado. De certa forma foi, ou parece ter sido, uma espécie de um imposto encapotado que foi como utilizado. Disse este fã da página de Facebook, foi transformar uma contribuição num imposto. De certa forma, sim. Agora, voltando àquilo que eu estava a dizer, antes de eu me ter distraído com essa crítica ao Primeiro-Ministro, e isto até se liga ao comentário que a senhora Maria Martins fez, que até disse que, enfim, que tinha concordado com o que eu tinha dito, agora não vai concordar de certeza.
Porque há aqui uma coisa em que eu realmente discordo até um bocadinho do que o Jorge disse, porque eu faço, ou melhor, tenho uma visão muito mais crítica da ADSE, porque acho que politicamente é um sistema um bocadinho injusto. A própria existência daquele subsistema, como funciona, para mim é profundamente injusta numa sociedade. Já ia explicar. Porque, na realidade, é um sistema que dá a alguns portugueses, os funcionários públicos e os outros beneficiários desse subsistema, uma liberdade de escolha que, e já vou explicar esta parte, é indiretamente subsidiada pelos outros contribuintes, mas e a esses contribuintes é-lhes negada essa mesma liberdade de escolha. Ora, até utilizando uma frase que a senhora Maria Martins disse, quando ela disse que este sistema é uma contribuição de privados e que não tem 1 cêntimo dos contribuintes. Ora, na realidade, se nós formos ver bem, só tem dinheiro dos contribuintes. Porque é verdade que é alimentado dos descontos voluntários, como aliás a Marina disse há pouco, dos funcionários públicos para o sistema. Mas quem é que paga os salários dos funcionários públicos? É o Estado. Onde é que o Estado vai buscar o dinheiro para buscar esses salários? É aos impostos. Tendo em conta que os funcionários públicos pagam impostos sobre um salário que foi o Estado que lhes pagou, o saldo dessa relação para o Estado é 0. Ou seja, tudo aquilo que o Estado paga... O dinheiro sai e entra no mesmo sítio. E a única coisa, e o único sítio onde o Estado vai realmente buscar dinheiro é aos impostos das outras pessoas e, obviamente, os outros impostos do género IVA e tal, que se aplicam a toda a gente. Ora, isto faz com que, sim, é verdade que as contribuições da ADSE provêm dos salários dos funcionários públicos que depois delas beneficiam, e, enfim, há mais gente que também beneficia que não desconta, mas esses salários e, portanto, esses descontos provêm, indiretamente, é certo, mas provêm dos impostos das outras pessoas. O que em si não tem mal nenhum. Qualquer Estado, qualquer país precisa ter um Estado para funcionar e para isso precisa ter funcionários públicos e esta relação é inevitável. Agora, a forma como ela está instituída, do meu ponto de vista, introduz essa injustiça no sentido em que, como eu dizia, dá aos que beneficiam de um subsistema particular a certas pessoas em função de quem é o patrão delas, uma liberdade de escolha que é negada a todos os outros. A única forma de resolver isto não é com essa tal solução mais de passar a ADSE para um esquema mutualista, embora eu acho que esse esquema é preferível ao atual, mas mantém a mesma desigualdade de base. A única solução, parece-me a mim, seria, enfim, uma coisa que eu aqui já disse várias vezes, era primeiro acabar com os subsistemas e depois criar um sistema de saúde em que o que fosse financiado fosse o doente, dando liberdade de escolha às pessoas para gastarem o dinheiro onde quiserem. E, obviamente, quer dizer, quem não tenha meios para aceder à saúde pelos seus próprios meios, o Estado subsidiaria esses meios. Aí estaríamos a dar a mesma liberdade de escolha a toda a gente. Obviamente que quem contribui com mais impostos paga mais, mas aí é uma relação, enfim, de justiça básica numa qualquer sociedade. Bruno, vamos ouvir a opinião de outro telespectador que nos liga de Gondomar. Joaquim Areias, muito boa tarde. Este excedente da ADSE deve contribuir para pôr as contas de Portugal no lugar? Oh, minha senhora, desculpe lá você estar a falar assim, mas desculpe lá que o nosso primeiro-ministro é um mentiroso, ele só sabe mentir. Ele só sabe mentir, isto é uma injustiça que estão a fazer, caneco. Eles que abrigam, mas é o IVA do Paulo não se foi perdoado e os resíduos do Marco António Costa, da Crista, do Nuno Melo e tudo. E a saúde e a pobreza, que está tudo no poço. Isto é mais um algoritmo dele. E ainda há uns carneiros atrás dele. Essa carneirada que ela para aí. Muito obrigada, Joaquim Areias.
Ideias pelo seu comentário neste Assembleia Geral. Jorge Bravo, voltando aqui um bocadinho também a esta questão da reputação e da imagem com que fica este governo, que decidiu aumentar esta contribuição sem ser absolutamente necessária para a sustentabilidade do sistema, numa altura em que a função pública estava e está com cortes nos salários. Visto agora a posteriori, obviamente essa leitura é legítima, porque num contexto de... É retirar duplamente rendimento de duas formas, no salário e aumentar a contribuição. Enfim, nós podemos presumir ou insinuar que subjacente à medida estava já a expectativa de que a receita seria superior à despesa. Mas isso é fácil de dizer a posteriori, não é? Se nós estivéssemos agora a olhar para o relatório e tivéssemos concluído que ainda assim a despesa era superior à receita, aquilo que se questionaria era porque não ter aumentado mais. E, portanto, enfim, é óbvio que a posteriori nós podemos fazer esse exercício, sobretudo num contexto de restrições financeiras, em que as famílias tiveram que enfrentar e em que, portanto, obviamente, enfim, mais um ponto percentual ou menos um ponto percentual no rendimento disponível, obviamente faz diferença. E ainda assim, nos últimos 3 anos, saíram da ADSE mais de 4 mil beneficiários. Mas essa tendência poderá generalizar-se a partir do momento em que esta relação custo-benefício para os participantes no sistema deixar de ser clara, transparente e equitativa. E, obviamente, para os contribuintes com rendimentos mais elevados, que contribuem também com montantes substanciais para o financiamento do sistema, essa é a diferença da ADSE face aos seguros de saúde. A contribuição é proporcional ao rendimento e não é um prémio de seguro em função do risco de saúde, enquanto nos seguros privados o prémio de seguro é em função do risco de saúde, em função da idade, da existência ou não de algumas patologias prévias, etc. Aqui não, aqui é a função exclusivamente do rendimento, nem sequer ter em conta o agregado familiar, ou seja, o número de pessoas que serão abrangidas pela prestação e, portanto, por essa razão, gera um conjunto de efeitos redistributivos, de iniquidades, enfim, que algumas são intencionais, outras são não intencionais e não se sabe muito bem, podemos estar até a ter um sistema que é redistributivo não no bom sentido, ou seja, transferir rendimento dos que ganham mais para os que ganham menos, podemos até ter o contrário e, portanto, a esse nível isso deve procurar ser evitado. Enfim, visto a posteriori, é óbvio que, enfim, se a intenção é que daqui em diante a contribuição para a ADSE passa a financiar exatamente os custos de saúde naquele ano, então vamos ter que fazer uma revisão anual da taxa contributiva. Havendo excedentes, há que decidir o que fazer com esses excedentes. Neste momento não é possível aplicá-los e rentabilizá-los para, no fundo, fazer face a despesas futuras. E, portanto, acaba por ser classificada a receita como a Receita Geral do Orçamento de Estado e, enfim, estatisticamente a bater ao déficit. Se essa for a opção... Não sendo utilizada, estando ali cativa. Portanto, cativa, portanto, ou seja, é uma receita que está consignada não às despesas do corrente, porque essas não foram necessárias, mas face às despesas futuras. Enfim, é uma espécie de fundo de reserva financeira que faria face às despesas futuras. Neste momento, enfim, o Governo o que pode fazer é, em função daquilo que foi o exercício deste ano, das duas uma, ou encara esta fonte de financiamento como permanente e, portanto, os eventuais excedentes serão aplicados única e exclusivamente no sistema e, portanto, constituirão um fundo de reserva que fará face à despesa futura. Solução número 2, ou aumenta as coberturas. Hoje em dia nós temos o regime cofinanciado e temos o regime geral, e, portanto, no regime cofinanciado há copagamentos por parte dos beneficiários. No regime geral, o beneficiário paga a totalidade e pede o reembolso à ADSE da parte que é comparticipada. Portanto, se há excesso de receita face à despesa, obviamente pode-se aumentar a comparticipação do sistema, reduzindo o custo efetivo da saúde para os beneficiários, ou então reduz a contribuição. Se quiser manter este perfil de custo com a prestação exatamente igual à sua despesa anual. E faz sentido manter um subsistema do Estado? Era aquilo, enfim, eu penso que a partir do momento em que o sistema é autofinanciado exclusivamente com base nas contribuições dos beneficiários, não todos, mas uma parte dos beneficiários, eu penso que não faz sentido ter a ADSE como um subsistema de saúde dentro do SNS. Não faz sentido. Acho que nós já pagamos... Mas faz sentido mantê-lo? Eu penso, enfim, é uma decisão voluntária dos contribuintes, de quem contribui. E é essa questão que tem que ser colocada aos contribuintes. Querem ou não manter um sistema autónomo, uma vez que são vocês que o financiam. Se querem mantê-lo tal qual ele está a funcionar hoje, ou seja, numa perspectiva solidária, em que há um conjunto substancial de beneficiários que não pagam para a prestação de saúde que usufruem, aceitam manter este contrato ou querem alterá-lo. Ok?
Querem alterá-lo de que modos? E, portanto, ou seja, de dar aqui aos contribuintes um papel muito mais ativo na gestão do próprio sistema, que é aquilo que não acontece hoje. Enfim, aliás, uma das recomendações que o Tribunal de Contas faz é de mudar o estatuto jurídico-financeiro do sistema e dar um papel muito mais ativo aos financiadores na gestão do próprio sistema. E hoje o próprio Passos Coelho disse que isso está a ser estudado, autonomizar a independência financeira e a gestão da ADSE. O próprio diretor-geral da ADSE disse, em resposta escrita a esse relatório do Tribunal de Contas, isso mesmo, está a ser estudada essa autonomização. É a melhor solução nesta altura? É uma decisão, repito, neste momento, sendo os próprios beneficiários a financiar integralmente a despesa, são eles que têm de decidir se o querem manter, se acham que faz sentido manter um sistema diferenciado face ao Sistema Nacional de Saúde, que já é pago com os impostos gerais, pagos por todos os portugueses ou por aqueles que pagam impostos, ou se querem manter um sistema diferenciado, pagando para isso também um montante adicional. Enfim, há pouco o Bruno referia que... Além desta prestação que já pagam? Não, neste momento estes 3,5% que são pagos é uma contribuição adicional que só os beneficiários da ADSE, os cotizantes da ADSE fazem. Os trabalhadores em geral não fazem esta contribuição e, portanto, também por isso, obviamente, têm direito a reclamar um tratamento diferenciado no sistema de saúde, uma vez que estão a financiá-lo, não é? Porque, não sendo assim, então aí é que se torna mesmo um imposto geral e abstrato do qual não se tira qualquer benefício. Mas ter autonomia para fazer aplicações financeiras deste excedente é a melhor solução para esta É uma das três opções. É uma das três opções. Eu penso que, enfim, segundo as palavras que ouvimos do Primeiro-Ministro, é essa a intenção. Terá que haver, com certeza, algum ajustamento ao tal estatuto jurídico ou financeiro, uma vez que a ADSE neste momento não pode dispor autonomamente destas verbas para aplicação, mas isso, enfim, é uma alteração que o Governo pode sempre fazer em qualquer momento, ou então devolvê-lo aos financiadores através de maior comparticipação ou alargamento da cobertura de saúde, porque no fundo há um conjunto de eventualidades que não são hoje cobertas pela ADSE, que poderiam passar a sê-lo com esta receita adicional que o sistema tem. Eu acho que, enfim, obviamente... exigir a contribuição como sendo a comparticipação para o financiamento de um sistema de saúde externo ao Sistema Nacional de Saúde e depois, gerando eles excedentes, não os alocar ao próprio sistema e financiar o déficit, não parece que seja a decisão mais adequada. E, enfim, nem creio que esteja no espírito desta alteração. Penso eu, mas enfim. Mas foi o espírito da medida? Porventura, aqui nas previsões que se fizeram em relação ao custo efetivo da prestação, terão sido feitos custos exagerados, estimativas exageradas. Hoje conclui-se que não seria necessária tanta contribuição. E, portanto, para o futuro, há sempre a possibilidade de rever a taxa contributiva, revê-la em baixa, neste caso. Repito, se quiser manter o tal perfil de exigir anualmente... Chapa gasta. Exatamente, mas nós não nos podemos esquecer que a população de contribuintes está a envelhecer, o número de funcionários públicos está a reduzir-se, por um conjunto de políticas que foram sendo implementadas. E que os reformados continuam a ter direito, muitos deles sem pagar? Os reformados, há cerca de 40 mil pensionistas que beneficiam não contribuindo para financiar o sistema. Há os familiares que também beneficiam em grande número, enfim, no conjunto é mais de meio milhão de beneficiários. E, portanto... eu penso que se deve equacionar o financiamento do sistema numa perspectiva de médio e longo prazo e não numa perspectiva anual, porque uma perspectiva anual, agora, obviamente, implicaria uma redução da contribuição, mas a médio prazo poderia ter que implicar uma subida muito acentuada da contribuição para a ADSE, que, nesse contexto, as famílias não estariam em condições de suportar. Num contexto de envelhecimento acentuado da população, com os custos significativos que isso comporta, amanhã pode não ser possível exigir aos contribuintes que autofinanciem o sistema, porque isso não é execuível do ponto de vista do montante que seria necessário. Portanto, é preferível constituir hoje uma reserva para fazer face ao aumento expectável no custo do que estar hoje, no fundo, a reduzir a contribuição. Para depois ter que aumentar. Para ter que aumentar depois, eventualmente, numa base anual, ter que rever anualmente esta contribuição. Mas, enfim, é uma escolha. Eu preferiria que esta escolha fosse tomada não pelo Governo, mas fosse tomada pelos próprios participantes, os próprios beneficiários. Eu penso que, no fundo, era eles que competia a última palavra neste processo. Jorge, vamos ouvir a opinião de outra telespectadora. Liga-nos da Amadora, Maria Teresa Nunes. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre esta receita excedente da ADSE? Ora, muito boa tarde a todo o painel que se encontra aí, portanto, a falar sobre este assunto. Eu posso-vos dizer que ouvi só parte desta conversa, por último, deste senhor
que falou agora por último, não sei qual é, portanto, a missiva dele, mas eu concordo com ele em muita coisa. E eu vou-vos dizer o seguinte, eu acho que uma das coisas que está a falhar no nosso governo é precisamente a base do princípio de igualdade. Primeiro ponto, porque eu acho que a seguir ao 25 de Abril não deveria ter existido a ADSE e a Segurança Social deveria de ser una. Porque eu venho da Caixa da CUF, uma das melhores caixas que existia antes do 25 de Abril, e posso-vos dizer que foi das primeiras caixas a ser aglutinadas pela Segurança Social. Acho que não faz sentido o funcionário público que, pelo menos a seguir ao 25 de Abril, passou a ter muito menos descontos, sempre descontou toda a vida muito menos. Eu toda a minha vida trabalhei no privado, eu e o meu marido, descontámos 11% cada um sobre toda a totalidade do que ganhávamos. A nossa entidade patronal 23,75 era para nós termos uma garantia de melhor qualidade de saúde e, por exemplo, não estarmos atrás do funcionário público, que são cerca de 500 mil ou 500 e tal mil, que estão a receber, vão às consultas privadas, pagam 4,19 €. E eu agora digo, sabe uma coisa, eu tenho uma criança para pôr um aparelho, eu para ir pôr o aparelho a essa criança, não sei se pagarei 500, 600 €, mas a manutenção anual não posso. Neste momento estou desempregada. Quando o Estado diz, nós temos dados adquiridos, eu vou perguntar uma coisa. Onde é que estão os dados adquiridos dos contratos coletivos de trabalho, ou seja, dos trabalhadores que estavam efetivos e passaram a ficar sem nada? Nós não temos nada a nos agarrar. Eu sou de uma faixa etária, percebe, que infelizmente sou velha para trabalhar e nova para me reformar. Mas há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu estou a fazer voluntariado para apoiar os princípios que eu acho que devo ajudar. Mas vejo muita gente com o RSI, ao qual o meu Estado não me dá. E se eu estivesse em qualquer país da Europa, eu teria, percebe? E, portanto, no meu país não tenho que estar a custo zero, tenho que estar a pedir e estou a contribuir com o meu lado humano, que eu acho que devo estar a contribuir. Mas, para concluir, eu acho que estou de acordo com este senhor, porque nós deveríamos ir a um referendo, que há referendo para tanta coisa, para o aborto, para outras coisas, deveria de haver um referendo. Se nós estamos dispostos, nós, todos os portugueses, estamos dispostos a pagar mordomias, percebe, nas especialidades para a função pública, e nós que pagamos para eles, porque são os contribuintes, do modo geral, os que estão no privado, mais todas as outras situações de contribuições, como é o IMI, outras situações, não vamos estar aqui esgoto e por aí fora, uma carrada de impostos que nos põem, que pagamos 2, 3 vezes. Repare, isso, para mim, é assim, somos nós os maiores suportadores da ADSE, então nós temos todo o direito e toda a legitimidade de dizer, não, basta, nós temos todos direitos à igualdade. Muito obrigada, Maria Teresa Nunes, pela sua opinião neste Assembleia Geral. Esta telespectadora a considerar este sistema injusto e a dizer que são mordomias da função pública, numa altura em que os funcionários públicos pagam 4 €, por exemplo, para ir a uma consulta privada e que ela sempre descontou muito mais do que a contribuição da ADSE. Ouvimos já de seguida a opinião de outro telespectador que nos liga de Lisboa, Carlos Miguel. Muito boa tarde. Boa tarde. Quanto ao que disse, boa tarde também para todos os componentes do programa. Pelo que disse esta senhora, eu estou de acordo que houvesse um sistema de saúde para todos os portugueses, estou de acordo com o Bruno, visto que, portanto, é tirado dos descontos das pessoas, dos impostos, portanto, e de facto a situação também, há outra coisa, é que as pessoas que descontam devem ter acesso à saúde, não é? E o que está a acontecer agora, para já o Sistema Nacional de Saúde devia facilitar a todas as pessoas um sistema de saúde grátis, não é? E visto que não é assim, portanto, esse sistema da ADSE devia ser autónomo, como disse o seu convidado à sua direita, e as pessoas que descontam para esse sistema deviam decidir se de facto esse sistema seria autónomo. Para mim seria autónomo, não é?
E muito boa tarde, é tudo o que eu tenho para Muito dizer. obrigada, Carlos Miguel, pela sua opinião aqui na primeira pessoa, porque é funcionário público e a dizer que este sistema devia ser autónomo. Bruno Alves, como é que fica Passos Coelho quando se sabe deste relatório, nesta altura, a poucos meses das eleições legislativas? Não sei se faz assim tanto estrago quanto isso, não porque não tenha peso, mas porque, honestamente, acho que nesta altura as pessoas já estão, entre aspas, convencidas, tanto num sentido como no outro. Quer dizer, quem já desconfia das intenções ou da palavra do Primeiro-Ministro Já desconfiava antes, quer dizer, não vai ser por aqui. E quem acha que o Primeiro-Ministro está com as melhores das intenções e a fazer o melhor que pode para o país, também não vai mudar de opinião por causa disto. Portanto, para algumas pessoas, isto, entre as quais eu de certa forma me incluo um bocadinho, isto vem confirmar um bocadinho uma má impressão que se possa ter. Para outras não tem essa influência e não me parece que vá afetar muito essa imagem. Já agora deixe-me só dizer uma coisa em relação ao que o Jorge disse, só para clarificar um bocadinho o que eu disse, porque eu não acho nada do que o Jorge disse que esteja mal. Todas as mudanças que o Jorge, ou mudanças na linha daquilo que o Jorge propôs, me parecem positivas. O único problema que eu vejo nesse tipo de medidas é o continuar-se a manter a tal liberdade de escolha que os beneficiários da ADSE têm como um exclusivo dessas pessoas. E sim, é verdade que eles podem beneficiar dela ou devem poder beneficiar dela porque fazem esse tal desconto que é voluntário, mas, em parte, lá está, por serem funcionários públicos, isso é financiado pelos impostos de todos os outros, e esses todos os outros não têm essa mesma liberdade de escolha no acesso à saúde. E era esse Tem modelo. segurança social? Os outros também têm segurança social, os funcionários públicos também têm Exatamente. segurança social. A questão está em que há realmente aqui uma desigualdade em que é dada a uma parte da população uma liberdade de escolha que não é dada aos outros. E é isso que eu acho profundamente injusto. Acho que não é resolvido pela tal questão de avanço para um modelo mutualista, embora ache isso mais positivo, e só vejo uma solução para eliminar esse problema, que foi aquela que há bocadinho avancei. Jorge, Mas é possível, sim. só para complementar, mas o facto de neste momento o sistema de proteção na saúde Num minuto, por favor. cobrir apenas um núcleo restrito não é uma inevitabilidade e, portanto, é perfeitamente possível que a ADSE aceite a inscrição de outros públicos que não apenas neste momento os trabalhadores ou agentes da administração pública. E, portanto, não há, na minha opinião... O PS, aliás, tem a ideia de alargar a empresas Sim, públicas. e eu pessoalmente não vejo nenhuma objeção a que isso aconteça. E, portanto, Mas lá está, não é a toda a gente, é sempre a uma parcela da sociedade. E é isso que eu acho mal. Pode-se alargar o número de parcelas, mas nunca é toda a sociedade. A partir do momento em que se caminhar para um modelo de governação diferente, não há nada que impeça que o sistema permita a adesão de outros públicos. Aliás, eu não vejo nenhuma objeção a que isso aconteça. Poderá ser uma receita adicional para o Estado, aí sim. Não. Ou seja, o sistema deve caminhar para ser, e como já é autossustentado, a definição dos benefícios que atribui, da forma como os atribui, deve competir, na essência, aos financiadores, a quem paga o sistema. O Estado deve ter aqui uma intervenção mínima, se é que tem que ter uma intervenção presencial muito forte, e a partir daí, no fundo, são eles que vão decidir de que forma é que querem gerir o sistema. No fundo, se querem um sistema aberto, se querem um sistema fechado para alguns coletivos, apenas para outros, isso aí não creio que haja aqui grandes tabus em relação a esta matéria. Jorge Bravo, Bruno Alves, muito obrigada aos dois pela vossa Muito presença obrigado. neste Assembleia Geral, que fica por aqui e que volta segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, bom fim de semana.